Tem quórum, né? Boa noite a todos. Hoje, dia 24 de abril de 2017, daremos início à 12ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Registro. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Sandra Kennedy Viana. Presente. Cristiano José Martins de Oliveira. Presente. Luiz Marcelo Comeron. Presente. Célio Pereira. Presente. Vander Lopes Pedroso. Presente. Roberto Stuck Duarte. Presente. Fábio Cardoso Júnior. Presente. Inês Sátio Kuyama Kavamoto. Ausente. Heitor Pereira Sansão. Ausente. Gilvan Mendonça de Souza. Presente. Rafael de Freitas Gomes. Presente. Gerson Teixeira Silvério. Presente. Everton de Oliveira Adorno. Presente. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente do Executivo. Ofício número 032/2017 SA da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei número 1657/2017, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional, alterando a LOA, a LDO e o PPA, todos para o presente exercício e da outras providências. Encaminho às comissões permanentes. Ofício número 025/2017 SMF/DAFO da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando aos balancetes da Receita e Despesas referente ao mês de março de 2017, de autora do Executivo Municipal. Ofício número 093-137-138/2017 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando as propostas proposituras dos senhores vereadores. Os ofícios 025 e os ofícios 093, 137 e 138/2017, à disposição dos senhores vereadores da Secretaria Legislativa desta Casa. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente dos senhores vereadores. Projeto de Decreto Legislativo 13/2017. Vereador Gerson Teixeira Silvério concede título de cidadão honorário ao senhor deputado Paulo Correia Júnior. Requerimento 30/2017, vereadora Sandra Kennedy Viana, cópia dos processos referente ao convênio 5658, reforma e ampliação do terminal rodoviário. O projeto 13/2017 encaminha às comissões permanentes. E os requerimentos oficiem conforme o requerido. Indicações. 437/2017, vereador Fábio Cardoso Júnior, serviço de tapa-buraco e estudo de recapeamento da rua Adriano Franco de Oliveira Canto, próximo à Olaria. Indicação 438/2017, vereador Gerson Teixeira Silvério, colocação de um quebra-molas na rua Joaquim Magno dos Santos, próximo ao número 553. Indicação 439/2017, vereador Fábio Cardoso Júnior, serviço de perenização, fresagem e estudo de asfaltamento da rua Tomé de Souza, no bairro Jardim Brasil. Indicação 440/2017, ainda do mesmo vereador, serviço de perenização, fresagem, asfaltamento e manutenção da rua Antônio Raposo Tavares, no bairro Jardim Brasil. Indicação 441/2017, vereador Gerson Teixeira Silvério, poda de árvore da rua Mata Atlântica, no bairro Jardim Valeri. Indicação 442/2017, vereador Fábio Cardoso Júnior, serviço de melhorias, patrulhamento, nivelamento, fresagem roçada, na rua Fernão Dias Paz, no bairro Jardim Brasil. Indicação 444/2017, vereador Gilvan Mendonça de Souza, reforma da pintura das faixas de demarcação dos pontos de ônibus do Jardim Xangri-Lá. Indicação 445/2017, vereador Fábio Cardoso Júnior, serviço de melhorias, fresagem, tapa-buracos, conservação na estrada de acesso do bairro Bamburral via Casuíte. Indicação 447/2017, vereador Cristiano José Martins de Oliveira, manutenção de área de esporte, lazer e conjunto habitacional Eiji Matsumura. Indicação 448/2017, vereador Cristiano José Martins de Oliveira, serviço de tapa-buracos e manutenção na rua Francisco Pupo Ferreira. Indicação 449/2017, vereador Cristiano José Martins de Oliveira, pintura da faixa divisória da rua Chitiro Maeje,
no que concerne o trecho entre a Rua Coronel Antônio Jeremias Muniz Júnior e Rua Gersoni Napoli. Indicação 450/2017, vereador Fábio Cardoso Júnior, serviço de perenização com colocação de guias e sarjetas na Rua Travessa B, no bairro Vila da Palha, Agrochá. Indicação 451/2017, vereador Gilvan Mendonça de Souza, fiscalização nos pontos de ônibus visando coibir o estacionamento de veículos na área reservada ao embarque de passageiros. As indicações, senhores vereadores, oficiem-se conforme o solicitado. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente diversos. Não há. Não há. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da pauta a ser deliberada na ordem do dia. Projeto de lei complementar número 064/2017, que inclui e altera dispositivos na lei complementar número 034, de 7 de abril de 2008, alterada pela lei complementar número 037/2008, de 22 de julho de 2008, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de registro e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Com parecer em redação final da Comissão de Justiça e Redação. O projeto de lei complementar 064 encaminho para a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores inscritos a falar no pequeno expediente. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Fábio Cardoso Júnior. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, nobres pares. Público presente na casa e aos nossos munícipes que acompanham aí pelo YouTube. A sessão hoje está acelerada, mas nós vamos usar nosso tempo aí na tranquilidade. Hoje, dia 24 de abril, é o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, famosa Libras. De acordo com o Portal Brasil, aí, seguindo o censo de 2010 do IBGE, hoje são quase 10 milhões de brasileiros que possuem algum grau de deficiência auditiva. 9.700.000 para ser mais exato. Desses, 2.200.000 com a deficiência auditiva e um pouco mais de 344.000 surdos. Esse dia foi instituído principalmente como alerta das grandes dificuldades aí que as dificuldades em acessibilidade, né, que os cidadãos enfrentam, a questão de socialização, a questão de mercado de trabalho, né? Uma frase que uma matéria aí do Portal Brasil coloca, é uma frase muito interessante que fala assim: o mundo ainda é feito para ouvintes, que é uma frase de uma estudante deficiente auditiva, né? Que ela diz que para conseguir um emprego, eles enfrentam a barreira do currículo em português, que não é a língua número 1, né? Do surdo ou do deficiente auditivo, né? E em 2002, por meio da Lei 10.436, a Libras foi legalizada no nosso país. E hoje, depois em 2005, houve um decreto presidencial, né? E ainda hoje existe uma luta. A gente falou aqui em outras sessões, vem falando, né? Vereador Marcelo, vereador Gerson, demais nobres vereadores aí, falando sobre a questão da acessibilidade, da importância da inclusão. E a língua brasileira de sinais é mais uma ferramenta, mais um dispositivo aí que vem de encontro com essa nossa luta à inclusão e à acessibilidade em nosso país. Então fica aí o lembrete hoje do dia 24, Dia Nacional de Libras. Também uso o meu tempo aqui para parabenizar e destacar. Se falar destacar os destaques fica redundante, né? Mas destacar a participação dos nossos atletas registrenses em campeonatos regionais, municipais, estaduais. E essa semana nós tivemos aí a Mariana Kikuchi, tetracampeã brasileira de xadrez, num evento realizado em Brasília com 224 atletas em 8 categorias.
a nossa Mariana Kikuchi, registrense, foi tetracampeã brasileira de xadrez. Também tivemos agora, no domingo 23, ontem, né? A Daniele Kaori Kurazawa, campeã brasileira de jiu-jitsu. Faixa branca, categoria juvenil pena. Um evento realizado em Barueri, com mais de 1.000 atletas de todo o Brasil. E ainda tivemos também outros 2 jovens registrenses. Sabrina Lustosa Rodrigues, que foi bronze no infantil, categoria leve. E o Guilherme Rodrigues, na categoria faixa cinza mirim. Todos atletas do Jiu-Jitsu Aliança. Então é muito importante a gente destacar os atletas registrenses, os desempenhos, seja quais forem as modalidades, principalmente essa idade aí de infância para adolescência, pode ser o nosso futuro aí do esporte registrense, né? Outro dia eu estava dando uma refrescada aí na memória, eu era muito criança ainda, quando o meu avô trabalhava com o comercial de registro, olhei uma foto lá do nosso nobre vereador Roberto, de shortinho, Santropê lá do comercial, mas daquilo ali me veio a lembrança de quão destaque tinha nosso esporte registrense. Hoje, por muitas vezes, né? Muitas vezes é um pouco subjulgado ou subvalorizado, mas é importante. E a Secretaria de Esportes tem feito um esforço, a gente tem visto o esforço aí de estar tentando resgatar esse espírito esportivo e tentar resgatar essa memória esportiva da cidade de Registro. Quero aqui também deixar como destaque, talvez algum nobre também já o fez, mas quero destacar aqui e depois pedir um requerimento para um minuto de silêncio pelo falecimento do Dr. Tércio Tosta, um ícone aí da nossa psiquiatria registrense, né? Faleceu na última quinta-feira. E talvez não vá colocar aqui um pesar, mas podia ser, né, um motivo de uma moção de pesar, mais uma vez, para a nossa UPA. Né, vereador Roberto? Essa semana eu vou levantar mais uma moção de pesar para a UPA. Mais uma vez, senhor presidente, tivemos um caso, não sei mais o que descrever, um caso sério, onde deu entrada uma criança com uma mãe, elas sofreram um acidente de bicicleta, houve um traumatismo frontal, né, um traumatismo crânioencefálico aí, e foram removidas até a unidade de pronto atendimento. Chegando lá, essa é a descrição dos próprios familiares, né? Um atendimento com uma cadeira de humanidade de nota 0 ou menos até. O profissional médico atendeu, não sei se na pressa ou não sei se subestimando os sintomas, fez uma sutura ali e ia mandando a pessoa embora. Quando ela encontrou uma dentista no corredor, e a dentista olhou para aquela sutura e viu que era próximo ali da região da boca, né? E ela, vendo a dentista, ela questionou, perguntou se não podia dar uma olhada. E a dentista, após a avaliação inicial, uma inspeção inicial, perguntou, mas cadê seu raio-x? E o raio-x não havia sido pedido pelo médico. E a dentista o fez, e depois o termo foi esse, de um rebuliço interno, constatou-se uma fratura do maxilar na pessoa, e ela teve que ser internada para que fosse operada pelo bucomaxilo no dia seguinte. Então, o que me deixa um pouco assustado mais uma vez e ter que repetir mais uma sessão dessa nossa Casa de Leis aqui, é essa repetição de casos, né, doutor Inês? Essa repetição de casos que vem ocorrendo aí, não dá para dizer imperícia, acho que é negligência mesmo, talvez. A gente precisa, mais uma vez, a gente urge numa discussão ampliada sobre essas questões da nossa unidade de pronto atendimento. Creio que você me concede uma parte? À vontade, vereador. Então, a semana retrasada, vereador, até então eu tive o prazer de ir até
a Pamir, para dizer, e ficar sabendo qual que é o horário da saúde bucal no UPA e o contrato, né? Eu até mandei até um ofício para lá, um requerimento para eles, até agora, faz o quê? Uns 20 dias, não obtive resposta. Por que acontece? Teve até sorte, né? Assim, modo grosso, falando que essa pessoa teve sorte do horário, porque lá, se eu não me engano, deve ser das 17 às 20 horas, de segunda a sexta, sábados, e domingos e feriados, sequer se encontra o dentista lá. Até então, a preocupação, não só de Vossa Excelência, mas de mim, que a gente sempre vem falando em relação ao UPA e ao atendimento, e até a gente quer que abra o pronto-socorro, quer que volte a abrir as portas do pronto-socorro, aí vou um pouquinho além. Essa semana que passou, eu até mandei um WhatsApp para o presidente, para ver qual que é a viabilidade, presidente, de chamar a diretora, que eu até pensei que a diretora da saúde do município de Registro viria hoje, né, dizer para a gente como é que funciona o CROSS, né, que agora vai virar CROSS estadual, que a gente vai ficar naquele imbróglio, não se sabe se vai melhorar ou se vai piorar a situação dos usuários do CROSS do nosso município. Mas a gente vê aí, infelizmente, mais um caso acontecendo no UPA, e a gente falando, e as coisas acontecendo, e nada se toma conta. Obrigado pela parte. Essas situações são preocupantes e cabe a nós, né, ter essa preocupação e estar acompanhando, até porque, direta ou indiretamente, envolve o erário público aí, e a gente precisa, urgente, estar fazendo isso aí, pedir uma pauta. Eu acho que essa iniciativa da mesa, de estar chamando aqui as pessoas que são responsáveis por alguns serviços responsáveis, de estar esclarecendo algumas coisas, senhor presidente. Aí eu reforço, aí eu acho que o apelo do vereador Roberto para isso. Gostaria aqui também de usar esse breve tempo aqui, reforçando a questão do esporte registrense, envolvendo o esporte social. A gente está aí num processo de reestruturação da entidade AME, e eu acho muito legal aqui, muito interessante, que a nossa cidade não falta solidariedade nas pessoas, senhor presidente. Os esportistas aqui, os amantes do ciclismo registrense, vários grupos se juntaram numa reunião e estão fazendo um evento em prol à AME, que chama-se AME o AME. É um passeio ciclístico beneficente, que vai acontecer no dia 1º de maio, às 9 horas, na Praça Beira-Rio, que é um passeio de vários grupos de ciclistas registrenses em prol à entidade AME. Então, aí deixo o destaque a todos os nobres vereadores, que é uma iniciativa dos próprios ciclistas, né? Esse passeio ciclístico beneficente AME o AME, dia 1º de maio, às 9 horas, na Praça Beira-Rio. Só para também deixar aqui registrado, estivemos aí na última terça-feira, junto com o vereador Rafael Freitas, em São Paulo, na Secretaria de Meio Ambiente, o secretário Ricardo Salles. Pudemos perceber uma grande preocupação do secretário quanto à região do Vale do Ribeira. Foi uma recepção muito aconchegante, senti muita expectativa em ajudar a nossa cidade. Fomos pedir apoio no tocante ao bosque municipal e a sua revitalização, para que possamos resgatar uma cultura registrense, que era o final de semana no bosque, né? E, além disso, senti também uma preocupação muito grande do secretário quanto à questão da gestão dos resíduos sólidos. Outro dia eu estava conversando com o vereador Roberto, uma grande preocupação quanto à questão do aterro sanitário. Estivemos conversando sobre isso e até estamos propondo aí criar uma frente aqui dessa gestão de resíduo sólido. Tem algumas ideias que foram passadas pelo secretário de Meio Ambiente, que a gente pode estar fazendo aí essa gestão conjunta, essa articulação dos nossos resíduos da nossa cidade. Também, pensando em nossa cidade, nessas situações aí, estivemos no gabinete do deputado estadual Caio França, outro também que tem raízes aqui no Vale do Ribeira, né?
Cidade de Guape, Cidade de Canané, hoje vice-governador Márcio França, pai dele, tem uma identidade muito grande com o Vale do Ribeira e também se mostrou bastante preocupado, bastante empenhado em ajudar a nossa cidade, a nossa região, e ficamos numa expectativa boa também de conseguir, protocolamos lá alguns pedidos, e dentre eles um especial, que ele se comprometeu a atender, que foi uma ambulância UTI, para que possamos auxiliar aí o transporte dos nossos pacientes, o transporte interhospitalar aí, principalmente daquilo que já falei na sessão passada, senhor presidente. Principalmente daquela situação do transporte entre os pacientes Hospital São João, Hospital Regional de Pariquera, viu, vereador Roberto? Então, a expectativa é boa. O deputado Caio França se comprometeu, principalmente nesse pedido aí, que ele falou que talvez de todos os que a gente fez, a gente pediu, claro, e aproveitar a oportunidade, infraestrutura, pavimentação, gestão junto aos outros órgãos, gestão junto ao Ministério da Saúde, essas coisas todas aí, mas em especial ele falou que dos pedidos o mais, talvez, fácil de ser atendido seja essa ambulância aí, UTI, para o nosso município, a expectativa muito boa. Estamos aí, senhor presidente, tentando trabalhar aos poucos, muitas vezes não agradando a todos, mas buscando o melhor para o coletivo. Tá bom? Muito obrigado pela palavra e boa noite. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Não há. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Sandra Kennedy Viana. Presente. Cristiano José Martins de Oliveira. Presente. Luiz Marcelo Comeron. Presente. Célio Pereira. Presente. Vander Lopes Pedroso. Presente. Roberto Stuck Duarte. Presente. Fábio Cardoso Júnior. Presente. Inês Sátio Kuyama Kavamoto. Presente. Heitor Pereira Sansão. Presente. Gilvan Mendonça de Souza. Presente. Rafael de Freitas Gomes. Presente. Gerson Teixeira Silvério. Presente. Everton de Oliveira Adorno. Presente. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos materiais constantes na ordem do dia. Projeto de Lei Complementar número 064/2017, que inclui e altera dispositivos na Lei Complementar número 034, de 7 de abril de 2008, alterada pela Lei Complementar número 037 de 2008, de 22 de julho de 2008, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Registro e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal, com parecer em redação final da Comissão de Justiça e Redação. Coloco em discussão o projeto de lei complementar número 064/2017. Não havendo ninguém interessado em fazer uso da palavra, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Encaminho para autógrafo. Antes de fazer a chamada dos vereadores inscritos para a explicação pessoal, gostaria de agradecer aqui a presença do vereador de Sete Barra, Claudemir José Marques. Seja bem-vindo, Claudemir. Esteja aqui mais vezes aqui acompanhando a sessão. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores inscritos em explicação pessoal. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Fábio Cardoso Júnior. Não, você... Opa. Senhor presidente, nossos novos vereadores hoje estão economizando palavras. Só usar esse tempo de explicação pessoal para parabenizar aí todo o corpo nobre vereadores aí, pelo entendimento da última sessão extraordinária,
onde pudemos aqui entrar num entendimento após alguns períodos de desentendimento, condução aí do senhor presidente da mesa e dos nobres vereadores, onde foram aprovadas as matérias que trariam positividade para a coletividade. Dentre elas aqui, o projeto de lei complementar, né, do Estatuto dos Servidores, que é um ganho. Eu acredito que, após essa redação final, um ganho ainda maior, porque se exerceu a democracia plena, né, senhor presidente? Foram ouvidos em audiência pública convocada, foram ouvidos os servidores, foram acatadas com o entendimento da maioria aqui, dos nobres vereadores, aquilo que interferiria positivamente, né? E foram suprimidas as questões que no entendimento também seriam negativas para os servidores. Então, uma matéria que ainda, na minha pessoa, estou tendo a experiência, uma das primeiras experiências em poder discutir matérias tão relevantes para a nossa municipalidade. Então, eu queria parabenizar a todos pelo entendimento, que é como uma família, né? A gente discute aqui, um não gosta, outro sai um pouquinho torcido, né, vereador Gilvan? Às vezes não gosta muito do que a gente fala, mas o entendimento é o melhor caminho, né? Não existe, a gente fala que não pode se existir duas visões da mesma coisa, porque visão mais visão é igual a divisão, gera divisão, entendeu? Quando você tem duas visões das coisas, você não pode ter. Então você precisa ter, mesmo que hajam discordâncias de um tema, você precisa ter um entendimento. Um cede aqui, outro cede ali, e tudo dá certo. Parabéns, vereador Cristiano, que também ajudou a conduzir essas situações, o presidente Marcelo Comeron, e a todos os nobres que optaram pelo entendimento, e quem ganha com isso é a população registrense, que é o objetivo maior de todos estarmos aqui, até porque, se estamos aqui, foi porque eles nos colocaram aqui. Era mais essa explicação pessoal aí, e uma ótima semana, uma ótima viagem aos nossos queridos que vão nos representar e também trazer e levar as demandas aqui da nossa cidade no congresso aí de municípios. Tenham uma ótima viagem aí e um bom proveito, e que tragam bons resultados. Solicito ao excelentíssimo segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereadora Inês Sati Kawamoto. Com a palavra, a excelentíssima senhora vereadora Inês Sati Koyama Kawamoto. Boa noite, presidente. Boa noite, primeiro secretário Vander. Boa noite, segundo secretário, vereador Célio, demais vereadores, público que nos assiste, vereador que nos visita. Obrigada. Gostaria só de falar um pouco, porque eu acho que o assunto é muito importante e nós precisamos colaborar para que se avance na solução da questão da saúde. Nós sabemos que a saúde é muito complexa e os avanços realmente são muito lentos, mas que nós, pessoas públicas, precisamos lutar por isso. Eu gostaria de sugerir aqui que a Comissão de Saúde, acho que é composta pelo vereador Fábio, vereador Tom, vereador Roberto Stuck, né? Que na sua comissão realmente convocasse aí a secretária de saúde, seu corpo técnico, os representantes, os coordenadores da UPA, a APAMIR, que é a gestora,
para que a gente pudesse conversar um pouco e entender, né, a realidade lá da UPA. Nós sabemos que, já sabemos que temos muitos problemas, mas existe uma complexidade muito grande e que cada dia aumenta, né, devido aos problemas e às dificuldades nos hospitais, nos outros municípios, nos pronto atendimento dos municípios vizinhos, enfim, tudo acaba impactando também na nossa UPA. Mas é preciso que nós tenhamos um entendimento a respeito, né, da situação, é preciso dados, é preciso que nós possamos entender melhor, para que, então, possamos ajudar a buscar soluções. E também diante de uma outra realidade, que é a questão do transporte hospitalar, né, dos desmontes realmente que estão ocorrendo, né, a nível dos hospitais, né, diante dessa dificuldade realmente financeira, né, que está ocorrendo, dificuldade de financiar realmente os procedimentos, os atendimentos. Então, nós precisamos entender, nós precisamos saber dos números, nós precisamos saber o que está acontecendo, quais as mudanças que virão, para que, então, nós possamos buscar ajuda. Buscar ajuda. Então, eu sugiro aí à comissão, sei quem é o presidente, é o Fábio? É o Tom, né? Que elabore aí, junto com a sua comissão, um convite à secretária de Saúde, à sua equipe, para que venha numa reunião de comissões trazer maiores informações, para que a gente possa questionar e levar, né? Que por várias vezes já houveram as reclamações, e toda reclamação tem alguma razão de ser, mas nós precisamos entender também o outro lado. Então, eu coloco aqui a minha sugestão, porque eu acho que já é tempo desta casa tomar essa iniciativa. Fica aqui a minha sugestão, então. Boa noite, obrigada. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Com a palavra, a excelentíssima senhora vereadora Sandra Kennedy Viana. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, nobres pares, quem está nos visitando, companheiro, vereador de Sete Barras, Claudemir, todos os demais presentes. Conseguirei usar meus 5 minutos, porque um dos motivos principais que eu me inscrevi foi para apresentar a proposta que a doutora Inês acaba de apresentar. Acho que é bastante importante que nós tenhamos uma audiência pública sobre saúde. É um tema que está tomando uma dimensão extremamente grande e concordo plenamente, é preciso que se discuta a fundo, porque há de se buscar o entendimento de como sair de um patamar que está no limite da defesa ou não da vida. É muito sério, eu acho que nós temos o que contribuir, porque em qualquer política pública, da saúde em particular, a escuta da população, quer dizer, aquilo que a gente tem no dia a dia de relação com a população pode e deve ser o balizamento para redefinir forma de organização, enfim, eu acho que poderá ser bastante importante e por isso eu me inscrevi para fazer essa proposta e ouvi ali do Tom concordância, enfim, então aqui essa sugestão para a Comissão de Saúde, Tom, que traga essa oportunidade de debate da comunidade, nós, vereadores, com a equipe de saúde. A segunda questão, queria comunicar, mais uma vez, lembrando que eu faço, porque foi nessa casa que se aprovou por unanimidade a proposta, aquela nossa moção de apelo aos deputados, fizemos um debate na semana passada,
com a participação do DIEESE, com a participação do ex-ministro Gabas. A região respondeu em registro muito bem ao convite, porque sabe da gravidade do que está para acontecer. 180 pessoas assinaram a lista, enfim, tinha próximo de 200 pessoas, lideranças da região toda. As informações que o DIEESE nos trouxe foram informações que nos dão, e eu quero compartilhar com os senhores, porque o tempo é curto, duas certezas. Não há déficit, não há necessidade de fazer uma reforma da forma como está sendo apresentada. Estudos técnicos, estudos comparativos, prospecção, avaliação da nossa progressão geométrica, né, que é o que se analisa, enfim, estudos bastante fundamentados, e o privilégio de ter um ex-ministro que estava, sim, construindo uma proposta de revisão, de reforma da Previdência, mas em outros patamares. Portanto, a segunda certeza que saímos desse debate, a primeira de que não há déficit, a segunda de que há de se lutar, e o Brasil, acho que se une nesse sentido, para impedir esta reforma da Previdência. E aí o meu último assunto, que liga com o mesmo tema, que é o desmonte dos direitos conquistados ao longo dos anos, o desmonte por esse governo, que é o convite. Quem sou eu para convidar um movimento da dimensão que está sendo proposto no Brasil todo? Mas para lembrá-los, para reforçar o convite para o dia 28, um dia em que o Brasil precisa parar para conversar, precisa parar para refletir, precisa parar para protestar, precisa parar para dizer um basta a uma situação onde está para votar essa semana, o senhor presidente está acompanhando, é trabalhador como todos nós, está para votar essa semana a reforma trabalhista. Uma reforma que vai permitir que o trabalho, que a jornada de trabalho chegue a 12 horas. Vai permitir que o empregador demita os funcionários e recontrate com as mesmas funções por salário menor. Então, você tem lá uma empresa, qualquer que seja, os auxiliares de escritório, demite, contrata pela terceirizada para a mesma função com salário menor. É um desmonte que eu acho que nós sempre, acho que indiscutivelmente, toda vez que a gente olha para o passado, a gente fala, na época dos meus pais era mais difícil, na época dos nossos avós era mais difícil ainda, ou seja, a nossa geração sempre pôde usufruir de avanços que, historicamente, a sociedade organizada, com muita luta, com muita organização, conquistou. Direito trabalhista, nós estamos falando de Getúlio Vargas, nós estamos falando de 1940, e depois o que nós avançamos em 1988, com todas as forças políticas do campo democrático. Agora nós estamos falando de uma geração, dos nossos filhos, dos nossos netos, que vão olhar para trás e vão dizer, pois é, na época da minha mãe e do meu pai era melhor. É mais ou menos isso. Olhar para trás e dizer que isso que nós temos hoje, que é ainda um país desigual, um país com extrema desigualdade social, com extrema carga tributária e em cima de quem não pagamos impostos, na verdade, os pequenos, os trabalhadores, a classe média, mas nós vamos, se nós não fizermos nada, enfim, os nossos filhos, os nossos netos olhar para trás e dizer que era melhor o que nós temos hoje. O relatório do PSDB, do deputado que relata essa semana, ele não importa agora, sinceramente me fugiu o nome, ele aponta fundamentalmente essas questões, né? Então, reforma trabalhista, reforma da Previdência, esse é o convite. 30 segundos para terminar o convite. 1 minuto para concluir, vereador. Convido a todos, vários sindicatos estão propondo, e não só sindicato, movimento de mulheres, movimento da juventude, lideranças religiosas, estão nos convidando para nos concentrarmos na sexta-feira, às 9 horas da manhã, em frente à prefeitura, e fazermos uma caminhada pelo centro da cidade. Sindicatos que não têm tradição de movimento como esse, como é o Sindicato dos Comerciários, Rosimeire esteve aqui conosco, é quem está liderando esse movimento. A Sabesp vai parar, os professores em algumas escolas estão programados parar, não sei como é que estão os sindicatos bancários, mas, enfim, é um movimento, e reforço aqui, que ele está envolvendo todas as centrais sindicais, todas, portanto, as matrizes ideológicas, independente da sua concepção ideológica, e é esse o convite que trago a essa casa. Porque, como fizemos em relação à reforma da Previdência, cada um de nós temos um papel e uma força muito grande junto aos nossos deputados. Dê uma olhadinha, quais foram os nossos deputados, os deputados, meu não, que votaram a favor de sair, estou encerrando, de entrar na pauta de votação com urgência essa reforma trabalhista, e cada um de nós pode atuar junto aos deputados que conhecem. Muito obrigada, senhor presidente, pela tolerância.
Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereador Roberto Stuck Duarte. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Roberto Stuck Duarte. Senhor presidente, volto à tribuna. Quero aqui dizer boa noite e seja bem-vindo, vereador Claudemir, da cidade vizinha, Sete Barras. Dando continuidade, senhor presidente, em relação ao atendimento, né, de saúde bucal dos dentistas que prestam serviço no UPA, não só o requerimento que eu mandei, senhor presidente, também forçando para ver qual que é a viabilidade de realmente trabalhar as 40 horas semanais, para poder desafogar um pouco, né? Que a gente sabe que o centro e alguns postinhos de saúde de registro, ele tem dentista, né? Que é a saúde bucal. Mas a demanda é tão grande que tem bairros que, infelizmente, ainda não está coberto, que nem o bairro Ribeirópolis, é um bairro extenso, grande, e aí o pessoal fica correndo lá na Vila Nova, não tem vaga, vem no centro, não tem vaga, e, infelizmente, fica a desejar. Quem sabe, né, uma ideia dessa do UPA, né, frequentar aí as 40 horas semanais para poder começar a desafogar o atendimento de saúde bucal. Vou um pouquinho além também em relação ao que o Tatu, que assim eu posso lhe chamar, a doutora Inês e a Sandra disse aqui, a nossa preocupação em relação à saúde, né? Eu vou um pouquinho mais além. E eu tenho, assim, um pressentimento, senhor presidente, que o que pode acontecer a hora que estiver funcionando o hospital de alta complexidade, o governo do estado cortar a verba, né, da PAMIR, que é o que pode acontecer. Agora, vamos e viemos, gente, não é possível, nada contra, né, os nossos irmãos, né, vizinhos, mas o município de Registro arcar sozinho, com mais de R$700 mil mês, e a 35% a 40% da demanda do UPA é da nossa região, eu acho que a gente tem que sentar com as prefeituras também, para ver qual que é a contrapartida deles, porque do jeito que está indo, não dá, não aguenta. Pode colocar ali 1 milhão, 2 milhões, que seja, não vai aguentar a demanda, não. Quanto mais se colocar dinheiro, mais a demanda vai aumentar, a gente sabe disso. É louvável essa preocupação dos nobres pares, a minha também, que a gente sempre vem falando nessa tribuna, e eu acho assim, nunca é tarde, né? Nunca é tarde para a gente sentar e discutir realmente que tem que melhorar a nossa saúde dentro do nosso município. É o que a gente quer, que as coisas não aconteçam, o que vem acontecendo, que cada sessão que a gente tem aqui tem umas novidades negativas. Uma boa semana a todos. Solicito ao excelentíssimo segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereador Cristiano José Martins de Oliveira. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Cristiano José Martins de Oliveira. Boa noite a todos, boa noite à mesa, obrigado pela palavra. Boa noite aos meus nobres colegas vereadores, todos aqui presentes, ao público presente, o vereador Claudemir, de Sete Barras, obrigado pela presença e a visita aqui na nossa casa de registro, né? Cidade de Sete Barras, que é uma cidade irmã de registro, filha, vamos falar irmã, que é para ter uma paridade de igualdade entre a casa. Leve o abraço para todos os vereadores lá, o doutor Fabiano, meu colega de trabalho deste vereador. E ao público que está nos assistindo no YouTube neste momento ou posteriormente. Bom, primeiramente, eu gostaria de falar sobre algo já dito pelo vereador Fábio, parabenizar os colegas pelo entendimento na sessão extraordinária. Eu acho que foi um primeiro momento onde o exercício da democracia, o exercício do entendimento entre as partes, da conversa, do diálogo, acho que pela primeira vez nós presenciamos isso aqui, claro, com as suas intempéries, que é normal do exercício da vereança, mas acho que no final ficou tudo muito bem entendido. Claro que houve algumas falhas, que essas falhas devem ser corrigidas para as próximas situações, até para que a sessão não se prolongue como se prolongou. Não porque a gente não queira ficar aqui, mas por uma questão de ficar o entendimento de uma forma mais rápida. Então, parabenizo aqui a todos os vereadores pela aprovação, pelas aprovações por unanimidade dos projetos com a qual nós tivemos a discussão na última sessão. Um segundo ponto que eu gostaria
abordar é sobre alguns projetos que estão caminhando aqui na casa, e o que eu tenho sentido, particularmente, que tem alguns projetos que acabam ficando preteridos na casa, e eu acho que deveria ter uma melhor explicação do porquê ou não desses projetos ficarem, às vezes, sendo segurados ou não entrarem em pauta. Até porque eu falo aqui como um membro da Comissão de Justiça e Redação, a qual faço parte eu, a qual faz parte o vereador Gerson Teixeira e o vereador Heitor, com a qual alguns projetos que eu recebi hoje na pauta e na ordem do dia, por volta das 4h30 da tarde, fui surpreendido por alguns projetos que deveriam ter entrado na ordem do dia hoje, ou deveriam pelo menos ter entrado na pauta para leitura, de acordo com o regimento interno, e às 16h30, quando eu tive conhecimento da pauta, eu fui surpreendido pela não entrada desses projetos. Então, eu acho que isso tem que ficar mais claro para todos os presentes, para esta Comissão de Justiça e Redação, que é uma comissão que também preza pelo cumprimento do regimento interno, e que o que a gente quer é que seja cumprido o regimento interno e que a nossa comissão, a Comissão de Justiça e Redação, seja respeitada dentro da competência com a qual é inserida no regimento interno. É uma comissão que diz sobre legalidade, constitucionalidade dos projetos, e essa competência dessa comissão não pode ser retirada. E não falo aqui como relator ou como membro da Comissão de Justiça. Falo aqui como advogado, que sou, e como advogado eu sempre vou defender esta comissão. Obviamente que eu fiz questão de fazer parte dessa comissão por causa da minha natureza, porque o direito é uma ciência que eu sou apaixonado e que estudo essa ciência já desde o ano de 2000 sem parar. E, por isso, claro que eu ia querer participar desta comissão. O meu campo de conhecimento é constitucionalidade, legalidade das leis, a questão da consonância e da harmonia da Constituição Federal com a Constituição Estadual, com a lei orgânica do município. Então, eu acho que a comissão está sendo preterida em alguns momentos, e é algo que eu não gostaria de ver aqui nesta casa, e nem de solicitar para que se cumpra o regimento, porque eu acho que é algo natural que seja cumprido e não precisar ficar realizando cobranças ou questionamentos do porquê isso ou do porquê aquilo. Ademais, também felicito aqui a Mariana Kikuchi Cadillac, filha do Arno, com a qual ele esteve aqui comigo conversando no meu gabinete, acho que há uma semana atrás, até que conversei com outros colegas sobre o que o Arno trouxe até nós. E o Arno é um exemplo de pai, um exemplo de profissional, um exemplo de técnico, com a qual nós temos um grande orgulho de ver os dois filhos dele serem referências no xadrez aqui no Brasil e até internacionalmente, porque o Igor já disputou campeonato na Rússia, na França e em outros países que eu não me recordo agora nesse momento. Eu acho que ele é uma referência para eu, que sou pai, tenho duas crianças, um de 2 anos e uma com 1 mês, com a qual eu me espelho e espero que os meus filhos sejam um pouquinho, 15, 50% do que são os filhos do Arno. Fica aqui meu parabéns ao Arno, porque deve ser um orgulho você ter dois jovens pré-adolescentes destacando-se no esporte, não indo para outros caminhos que a gente sabe que a sociedade hoje com os jovens é muito cruel. Tem aqui o vereador Rafa, que trabalha diretamente com isso, com as drogas lícitas e ilícitas. Então, parabéns a mais esses registrantes. Muito obrigado, tenhamos todos uma boa semana. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Não há. Antes de fazer a chamada aqui do requerimento do vereador Fábio Cardoso Júnior, eu gostaria aqui, primeiramente, um assunto pertinente à questão que a vereadora Sandra Kennedy levantou aqui, a respeito da reforma trabalhista que ocorrerá na quarta-feira, onde o presidente da Câmara solicitou lá regime de urgência e passou regime de urgência e será votado com certeza na quarta-feira a questão da reforma trabalhista. Eu falo isso também, eu sou um trabalhador, tenho carteira registrada, e os senhores, com certeza, quase todos, 99% que esteja aqui, têm a carteira registrada. O que vai se passar lá, vai ser aprovado, nós vamos sentir isso na pele lá na frente. E não vai passar para o Senado, só a Câmara vai decidir. A Câmara aprovou, acabou a CLT nossa. Vai haver uma mudança muito grande
e, infelizmente, a população acordou muito tarde. Eles estavam preocupados com a Previdência, que é um assunto importantíssimo, e deixaram a questão da trabalhista meio ao lado. E, com certeza, se tivesse movimentos, não precisa ser dia de semana, movimento sábado, domingo, com certeza, hoje não estaria preocupado. Na quarta-feira, com certeza, vai ser aprovado e os nossos futuros filhos, parentes que vão precisar de carteira registrada terão um problema. Eu falo isso porque o Brasil tem um defeito muito grande, se copia muito do exterior, país desenvolvido. Nós temos excelentes empresários, como também temos empresário mal intencionado, com tudo isso de leis que existe trabalhista, mesmo assim a lei é infringida. Você imagine quando essa lei for toda alterada, como será o trabalho escravo vai surgir no país. Então, vamos ver o que vai acontecer quarta-feira, infelizmente, e a semana que vem, com certeza, a reforma previdenciária também vai passar, que também já foi aprovado com regime de urgência. Então, já passou a questão da terceirização. Só que está faltando agora, e aí nós estamos Deus nos dará. Mas antes de encerrar a sessão, gostaria aqui poderia até esclarecer pessoalmente, mas eu vou esclarecer aqui publicamente. Eu gostaria de deixar claro que não temos nenhum projeto parado aqui na casa. Todos os projetos que chegou na minha mesa foram todos para votação. Teve projeto que foi trazido em questão de extrapolar o prazo em regime, conforme a lei orgânica, o regime 43, para ser votado com o regime de urgência, que teve polêmica na quarta-feira, na sessão extraordinária, que não tinha como, tinha que ser votado. E hoje teve 2 projetos que eu pedi para retirar de pauta. Eu solicitei como presidente da casa, e não é a comissão tal que decide. Quem decide se vai pôr na ordem do dia é a presidência. Sempre será assim. Está lá o projeto. Agora, a questão, porque eu queria conversar para não cometer gafe, é que houve o parecer da comissão, estava vendo, a pessoa que criou o projeto, ele não pode dar parecer. Você não pode julgar em causa própria, está lá no regimento. Não sou eu que estou inventando, está no regimento. Então, eu segurei para conversar depois, para esclarecer o porquê daquilo, que está o parecer dos 3 membros da comissão, era para ser só 2. Podia até, se caso tivesse empate, eu poderia indicar um relator especial para fazer parte, eu poderia fazer a indicação. O que não pode é o vereador, no seu projeto, ele dá parecer favorável, o regimento é claro, não pode. Então, foi isso que eu queria só esclarecer, mas não tem projeto nenhum parado, vocês podem ficar tranquilos, e a população também que esteja nos assistindo, que esse presidente não está para travar nada nessa casa. Eu quero tudo pela legalidade, eu sou o guardião do regimento, já falei para vocês isso aqui. É isso que, só deixar esclarecido. Solicito ao primeiro secretário que leia, por favor, esse requerimento. Senhor presidente, requeiro à mesa na forma regimental para que seja feito 1 minuto de silêncio nessa sessão ordinária pelo falecimento do senhor Tércio Chagas Tosta, falecido no dia 23 de abril de 2017. Antes de encerrar a sessão, a mesa aqui, estamos fazendo os senhores que irão aprovar.
A comissão de quinta-feira, a reunião das comissões, gostaria de ver com os senhores se nós podemos antecipar para quarta-feira, em virtude da viagem de alguns vereadores lá no 61º Congresso de Vereadores. Então, eu coloco em votação se vocês aceitam, concordam com a mudança para quarta-feira, a reunião das comissões. É por causa do feriado, né? Feriado, então é terça-feira. Já está aqui. Então, aprovado por unanimidade. Então, na quarta-feira, a reunião das comissões. Não havendo mais nada a tratar, comunico aos senhores vereadores que a reunião das comissões ficou para o dia 26 às 18 horas, quarta-feira, e a próxima sessão ordinária, que realizar-se dia 2 de maio, terça-feira, às 19 horas. Agradecemos a presença de todos. Às 19 horas, 58 minutos e 13 segundos, encerro a presente sessão.